Cuidado com as interpretações da Bíblia, que não são segundo a tradição apostólica, mas inventadas por homens. Interpretações da Bíblia que podem parecer muito verdadeiras porque seguem a letra da Bíblia, mas estão longe do sentido, do espírito da Sagrada Escritura. Atenção para isso. Vocês vejam, eu tenho comentado com vocês, sem fugir, versículo por versículo da Palavra de Deus. Mas prego como bispo da Igreja de Cristo. Prego na tradição apostólica. Prego segundo a nossa santa fé católica. Veja, a fé da Igreja de Cristo, inspirada, sustentada pelo Espírito Santo que nos conduz à verdade plena. Não segundo fábulas humanas, não segundo interpretações literais, que pegam a letra e matam o espírito, ou pegam a letra aqui e despreza a letra ali adiante. Então, não vos deixeis extraviar por qualquer espécie de doutrina estranha. Como o autor está escrevendo para os hebreus, ou seja, para cristãos que vieram da religião judaica, cristãos de sangue judeu, cristãos que têm uma certa saudade das normas da lei de Moisés. Como ainda hoje tem cristão que tem saudade do Antigo Testamento, fica falando que não pode fazer imagem, fica falando que não pode comer carne de porco, que tem que distinguir entre comida pura e impura, fica falando que não pode fazer transfusão de sangue, fica falando que tem que guardar o sábado. Tudo isso é um modo de judaizar, de voltar para o judaísmo. Olha aqui o que é que o autor sagrado diz. Pois é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por regras alimentares, das quais nenhum proveito tiraram aqueles que a seguem. O que é isso? As regras alimentares dos judeus, que diziam que existia alimento puro e impuro. O São Paulo vai dizer, por exemplo, na carta aos Colossenses, ninguém vos perturbe com questão de sábado, com questão de lua nova, tudo isso é figura, a realidade é Cristo. Está aí. Então, às vezes, vocês podem pegar cristãos, não é, que andam com a Bíblia, mostrando o versículo, o capítulo, mas fora de contexto, querendo fazer você seguir o Antigo Testamento. Você é cristão. São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente está livre da lei. A gente está livre da prática das obras da lei de Moisés. Nós somos cristãos. É o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui. Então essas pessoas, coitadinhas, seguem a letra da Escritura, com o maior orgulho, botam a Bíblia debaixo do braço, sabem de cor trechos inteiros, mas perdem o espírito. E quanto mais estuda, mais se atrapalha. Chega a dar pena. Como é que eu tenho certeza que a interpretação da Bíblia que eu fizer está certa? É fácil. Se você fizer em comunhão com a Igreja de Cristo, com a Igreja Católica. Por que com a Igreja de Cristo? Por que com a Igreja Católica? Porque essa foi a igreja que Cristo fundou, a única. E a esta Cristo entregou o Espírito Santo. E a esta Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão. A esta Cristo disse, eu estarei convosco. A esta Cristo disse, o Espírito vos conduzirá à verdade plena. É isso aí. Então, que Nosso Senhor dê juízo a você e a mim, para nunca trair a nossa santa fé católica. Agora no versículo 10, no capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, vimos que o autor sagrado dizia para os cristãos, eram cristãos que tinham vindo da religião judaica, hebreus, por isso a Epístola aos Hebreus, não é? São cristãos de raça hebraica, da raça do antigo Israel, e o autor sagrado dizia, cuidado para não voltarem às práticas da lei de Moisés. Estão lá no Antigo Testamento, mas o cristão não está mais sujeito a ela, a essas práticas. Cristo nos libertou. O Senhor se fez homem debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei. Então agora vai dizer, olha, versículo 10. Nós temos um altar, do qual não se podem alimentar os que servem a tenda. Eita, o que é isso? Essa tenda lembra a tenda de reunião, do deserto, o tabernáculo, e depois o templo de Jerusalém. Quem é que serve a tenda? Quem é judeu. Vejam, qual é o nosso altar? Nós temos um altar, é o altar da Eucaristia.
o altar da Eucaristia da missa na terra, que torna presente a Eucaristia do céu, o cordeiro de pé com o que imolado. Então, não pode, o autor sagrado aqui está prevenindo aquele que volta às práticas judaicas, deixa de ser cristão. Aquele que judaiza, que volta às práticas judaicas, que coloca a sua esperança na lei de Moisés e não na graça de Cristo, ele não está em comunhão conosco. Nós temos um altar, o altar da Eucaristia, do qual não se pode alimentar, comungar, os que servem a tenda, pois os corpos dos animais, cujo sangue o sumo sacerdote leva ao santuário, os sacrifícios do Antigo Testamento, para a expiação do pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu do lado de fora da porta, para com seu sangue santificar o povo. Então, passaram os sacrifícios antigos. Os sacrifícios do Antigo Testamento passaram porque Cristo, verdadeira vítima, Cristo, o verdadeiro Cordeiro, ofereceu-se por nós. Como sacerdote, ele ofereceu a vítima. Como Cordeiro, ele é a vítima oferecida. Então, ele já expiou os nossos pecados. E como o resto das vítimas era jogado fora dos acampamentos, Cristo sofreu do lado de fora da porta. Que coisa impressionante. Cristo morreu no Monte Calvário, que naquela época era fora de Jerusalém, fora da cidade. Hoje está dentro, a cidade cresceu, mas naquela época era fora. Com isso, o autor sagrado quer dizer, Cristo saiu do antigo povo. Cristo foi expulso, excomungado do antigo povo. Cristo agora, rejeitado, nos salvou. Está vendo? Jesus sofreu do lado de fora da porta para com seu sangue santificar o povo. Vamos, portanto, sair ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Vamos sair. Sair de onde? Sair de onde, Dom Henrique? Do pecado. Sair de onde? Do espírito mundano. Sair de onde? De tudo quanto é velhice do pecado. Sair de onde? Do apego à lei de Moisés, às observâncias da lei, porque Cristo nos libertou. Vamos, portanto, sair ao seu encontro, fora do acampamento, carregando a sua humilhação. Ou seja, participando do sacrifício de Cristo, tomando sobre nós a nossa parte. Eu completo na minha carne o que faltou, a paixão de Cristo. Versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura da que está para vir. Nós sabemos que nosso destino é o céu, é a Jerusalém celeste. Então que a gente tenha coragem de sair com Cristo, de carregar a humilhação de Cristo, de nos unir a Cristo para ser um dia herdeiro de Cristo na glória. Por isso, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram seu nome. Que o cristão faça da sua vida aquilo que ele faz na Eucaristia, um sacrifício de louvor ao Senhor. A nossa missa, quando a gente celebra o sacrifício de Cristo, e Cristo é a vítima que se oferece ao Pai no altar, que a gente, comungando com Ele, faça da nossa vida uma entrega de louvor, um ato de louvor a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.